Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer um devocional com os irmãos chamado Violência Silenciosa. Este devocional, ele foi escrito pela irmã Bárbara Cabral. A irmã Bárbara, ela é Bárbara Dias Cabral, mestre em Direito Ambiental e advogada. Ela é servidora pública em Manaus, lá no Amazonas. Então, ela escreveu esse texto aqui chamado Violência Silenciosa para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O que é que eu vou fazer? Como sempre, vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, assim, a gente deve começar aqui com uma oração e depois eu vou fazer os comentários aqui. Que nem tudo eu concordo com a irmã Bárbara Cabral, né? Mas eu acho que ela dá dicas muito importantes sobre a violência. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos oriente, nos mostre a Tua verdade, que Tu toques nos nossos corações, para que possamos aprender de Ti e colocar em prática. Perdoa quando a gente faz coisas que não Te agradam. E, Senhor, tem misericórdia, cuida das mulheres, para que elas não sofram violência. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 a 10. E diz assim, são conselhos a respeito das viúvas, né? Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista pode receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Então, essa aqui é a viúva, então, que o Senhor aqui coloca como aquelas que necessitam da ajuda da igreja para sobreviver, né? Então, elas estão sozinhas no mundo e precisam de ajuda. O texto que a irmã Bárbara Cabral, o versículo que a irmã Bárbara Cabral escolheu foi o 3, que diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Bem, hoje, dia 6 de dezembro, é o dia da mobilização dos homens pelo fim da violência. Pelo fim da violência contra as mulheres. Então, o que aconteceu? Esse movimento começou com um hominho chamado Marc Lepine. O que ele fez? Ele era estudante de engenharia lá em Montreal, no Canadá, e um dia, enlouquecido, ele pediu que todos os homens saíssem da sala de aula e atirou em todas as mulheres, matando 14 pessoas, matou 14 mulheres. Ele deixou uma carta, depois ele se suicidou e ele deixou uma carta, dizendo que ele não suportava, né, ver aquelas mulheres fazendo um curso que era assim, muito especial para homens fazerem, era um curso para homens. Então, isso a gente chama de misoginia, né? Misoginia, uma aversão a um tipo de gênero. Então, aquele homem lá, o Marc Lepine, ele não tinha, ele tinha ódio de ver as mulheres fazendo engenharia. Por isso que ele resolveu matá-las. Então, na cabeça dele, era um curso totalmente, tradicionalmente masculino,
e as mulheres invadiram aquele espaço. Então, por causa disso, o que aconteceu? Em 2004, em 2007, criou-se uma lei, que era uma lei, um dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, esse dia pretende levar as pessoas, os homens, a serem conscientizados sobre o papel que eles precisam exercer, né, desempenhar, para colaborar com o fim da discriminação e violência contra as mulheres. Então, logicamente que essa lei teve outros desdobramentos, né, que aqui não vem ao caso. Mas o objetivo acaba sendo que haja igualdade de gênero e que as mulheres tenham acesso às coisas sem ter que serem violentadas, né? Sem sofrerem violências, ameaças, agressões ou serem mortas. Mas você vê, só em 2015 é que entrou no Código Penal o feminicídio. Então, a morte contra as mulheres por violência doméstica ou porque um homem era misógino, quer dizer, não gostava de mulheres, só virou feminicídio em 2015, né? Então, você vê como a gente está atrasado. Então, agora, né, quem mata uma mulher com violência doméstica e tal, pode pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Bom, voltando então aqui ao nosso texto, Jesus já sabia disso desde sempre. Então, ele sabia que as mulheres mereciam respeito e ele sabia que elas deveriam ser bem tratadas. Então, a gente vê lá em João 4, de 7 a 30, em João 4, de 7 a 30, o que acontece? Jesus, ele encontra uma mulher samaritana num poço. E para aqueles que não sabem, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus e vice-versa. E ela pediu água para Jesus, né? Então, eu estou fazendo aqui um resumo. E Jesus pega e fala, ó, se eu te der água, a água que eu te der, você não vai ter mais sede. Então, ela quer beber dessa água. E essa água é o próprio Jesus, né? Aí ele pede para ela chamar o marido dela. Aí ela falou que não tinha marido. Aí Jesus falou, você tá falando certinho, você não tá mentindo. Porque já teve 5 e o que você tá com ele agora não é. Então, de fato, seu marido. Então, ela ficou espantada de ver como Jesus era realmente um profeta. Então, o principal que nós vamos abordar hoje é que quando Jesus fala com uma mulher samaritana, ele está quebrando regras e conceitos daquela época. Um homem não se dirigia à mulher, porque ela não era nem tratada como um ser assim que merecesse voz, respeito, votar, dar opinião, não. Então, a mulher não valia nada naquela época. E Jesus, assim, contrapondo todo o tempo, ele conversa com a mulher samaritana e não só conversa com ela, como fala do plano da salvação para essa mulher, né? Ele se mostra para ela, ele diz para ela que se ela beber da água que é ele, ela vai ser salva. E ela realmente aprende com Jesus muitas coisas, onde se adora, como se é salvo, enfim. Então, Jesus aqui, o que ele faz? Ele valoriza a mulher. Então, ele quebrou todo o preconceito social, ele conversou com a samaritana, e o texto diz que até os discípulos deles ficaram pasmos. Falaram, nossa, eles se surpreenderam. Nossa, Jesus falando com uma mulher samaritana, já não bastava ser samaritana, ainda era mulher. E ele deu um outro exemplo. E esse exemplo está em João 8, de 1 a 11. Aqui em João 8, de 1 a 11, o que acontece? Uma mulher era pega em adultério. E aí, o que eles fizeram? Que ela ficasse em pé diante de todos, para que ela fosse julgada. E as pessoas, as mulheres que adulteravam, elas eram mortas por apedrejamento. Então, eles, querendo testar Jesus, levaram a mulher para ele, e ele estava escrevendo no chão, e lá continuou escrevendo. E aí o pessoal, assim, querendo saber o que ele ia responder, né?
E aí Jesus pergunta, se ninguém cometeu nenhum erro, pode tirar uma pedra na mulher, senão, melhor se retirar. Então, mais uma vez, Jesus aqui demonstrou seu respeito e demonstrou que tanto homens quanto mulheres mereciam o perdão de Deus, né? Então, ele impediu o apedrejamento dessa mulher que foi encontrada em adultério, né? Então, mais uma vez, o Senhor teve misericórdia. Então, o texto diz que Deus não ouve orações também de homens que desrespeitam a fragilidade feminina. Você pode pegar lá em 1 Pedro 3:7. E diz assim, ó. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que legal, né? O Senhor cuidando de nós as mulheres. E você que é homem que está assistindo aí, presta atenção, hein? Se você quer ter as suas orações, se você quer que elas cheguem até os céus, então você tem que tratar a mulher com dignidade, respeitar a sua fragilidade, agir com consideração, né? Então, é o Senhor cuidando de nós, mulheres, desde sempre, né? Então, quando um homem age de forma desleal com a mulher, a palavra é clara. O Senhor não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. A gente pode ver isso lá em Malaquias 2, versículos 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais que a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Deus busca verdadeiro arrependimento quando nós chegamos a seu altar. Então, irmãos, quando o homem age de forma desleal, também não tem a mínima chance com o Senhor. Então, esses são casos, assim, escancarados, explícitos, né? Que o Senhor está aqui dizendo de forma bem clara que a violência contra a mulher, ela não é bem aceita. O Senhor não aceita isso, ele rechaça, né? Mas tem um caso de violência silenciosa, a irmã Bárbara Cabral coloca aqui, que a gente precisa tratar com urgência em nossas igrejas. Então, ela fala sobre o abandono das viúvas. Então, eu aqui não vou me posicionar, porque, na verdade, eu não sei como são tratadas as viúvas em outras congregações, em outras igrejas, né? Eu posso dizer que na minha igreja a gente não tem esse problema, né? As viúvas que existem na minha igreja, elas têm família, a família cuida delas. Enfim, não sei, né? Se ela tá falando, ela deve saber do que fala. Mas ela fala aqui que a Bíblia dá características de quem são as verdadeiras viúvas, como nós lemos lá, né? Ter mais de 60 anos, ter sido uma boa cristã, né? Então, são essas pessoas, quando precisarem da ajuda da igreja, elas deverão ter. Muitas mulheres, ela conta aqui, abriram da sua vida, da sua carreira, para quê? Para se dedicarem em tempo integral à família. Aí ela coloca aqui que as leis previdenciárias do Brasil estão cada vez mais rígidas, mais difíceis, né? Os nossos gestores maiores aí acabaram com o LOAS, estão colocando LOAS, Lei Orgânica do Serviço Social, né, da Assistência Social, estão colocando empecilho para as pessoas fazerem perícia médica, enfim. Então, existem muitas coisas que estão impedindo as pessoas de receberem pensão, benefício, aposentadoria. E ela coloca aqui que não tem lugar nenhum na palavra que é dever do Estado, da Seguridade Social, amparar as viúvas. Eu creio que também né? Enfim, mas ela coloca aqui que não tem lugar nenhum escrito. Logicamente, na Bíblia não vai estar escrito porque não tinha o INSS, a Seguridade Social naquela época, né?
mas eu acho que é dever, assim, naquela época do rei e agora do presidente e tal, cuidar, sim, das viúvas e aqueles que não têm nenhum acesso serão cuidados pela igreja, não só as viúvas como os órfãos também e todo aquele que precisar, né? Eu acho que, assim, o verdadeiro cristão, ele tem que exercer a misericórdia, né? Tem que ser misericordioso. Então, a irmã coloca aqui o Salmo 68:5, que diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Então, o Senhor coloca aqui que Ele cuida e tem como filhos, né, órfãos e viúvas que estão desamparados. Então, ela coloca aqui, ela encerra dizendo que é dever da igreja cuidar das viúvas. E quando a gente não cuida das viúvas, nós estamos cometendo uma violência silenciosa. Nosso manancial termina assim: observe em sua igreja os sinais de violência velada contra mulheres e ajude a combatê-las. E eu acrescento que, apesar de hoje ser o dia da mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, acho que nós temos que observar na nossa igreja qualquer sinal de violência velada. Qualquer pessoa que for desamparada, que estiver passando necessidade, que estiver com problema, é dever nosso ajudar. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.